Nós estamos em uma série chamada Recriados. Ao longo do primeiro trimestre desse ano, do primeiro trimestre de 2026, nós estamos respondendo à pergunta: quem somos nós? O que significa sermos seres humanos? Qual é a nossa identidade em Jesus? É algo valiosíssimo para nossa fé, para o cristianismo, e é algo ainda mais valioso e importante para o tempo, para o cenário cultural, social que nós estamos vivendo. Se você perdeu alguma das primeiras mensagens, as 4 primeiras mensagens desse ano, eu quero te recomendar, te encorajar a acompanhar nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Todas as mensagens da nossa igreja estão lá, e é muito importante que você ouça, veja essas mensagens de janeiro até agora. Elas trazem uma boa fundamentação, uma boa exegese cultural, e te explica, e nos explica, nos situa onde nós estamos vivendo, qual é o solo em que nós estamos pisando. E nesse solo, como o Senhor nos chama a viver com Ele, por meio dEle, na presença dEle. Nós estamos entendendo sobre nós, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas também corrompidos pela queda, afetados drasticamente pelo pecado, afetados radicalmente pela corrupção, mas também redimidos, restaurados, reconciliados em Cristo Jesus. Nós estamos aprendendo e conversando, experimentando o que significa sermos feitos de novo, recriados, sermos feituras de Deus em Cristo Jesus. Ao longo de janeiro, então, nós entendemos acerca dessa nossa identidade e das oposições a essa identidade. E nós continuaremos fazendo isso olhando para o Senhor, pois foi Ele mesmo que disse em Gênesis capítulo 1, verso 27, o texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Não podemos definir a nós mesmos quem somos, a nossa identidade, a partir dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, à luz dos nossos desejos. Não há autodefinição da nossa identidade que seja precisa, coerente, que nos traga paz, alegria, descanso. Nós precisamos olhar para o Senhor, pois se fomos feitos à imagem e semelhança dEle, é nele que encontraremos quem somos. E é exatamente ao olharmos para Deus, ao olharmos para o Senhor, que entendemos uma das facetas mais marcantes dessa nossa identidade, da identidade do Senhor, de quem Ele é, da sua essência, mas também de nós, de como nós fomos criados. Um dos elementos mais importantes da imagem de Deus, e da imagem de Deus em nós, é que nós somos seres relacionais. Desde o início, Deus nos fez para o relacionamento com Ele e para o relacionamento uns com os outros. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é, em sua essência, uma comunidade de amor. Nós cremos em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que durante toda a eternidade compartilhavam amor entre si. Um Deus que é um, mas é três, e por ser três pode ser amor em si mesmo. Por isso a humanidade, queridos, por sermos criados à imagem e semelhança de um Deus que é em sua essência relacional, a humanidade só pode manifestar plenamente todas as esferas, todas as facetas da imagem e semelhança de Deus em relacionamentos interpessoais de amor. Nós entendemos isso logo no 2º capítulo da Escritura. Você vê a humanidade ser criada e Deus dar então a essa humanidade outro elemento dessa imagem e semelhança, um caráter funcional, reinar com Deus, governar com Deus.
E então a humanidade, o homem exerce esse chamado, esse mandato, e dá nome a todos os animais. Junto com Deus, determina, ouve de Deus e classifica, nomeia. Mas ainda assim, Deus olha e diz que algo não estava bom. E essa fala do Senhor, ela é muito impactante para nós, porque ela acontece antes da queda. No capítulo 1, nós vemos Deus criar todas as coisas. E durante esse processo de criação, Deus olha para a sua criação, marcada por ordem, harmonia, bondade, e diz que a sua criação é boa. Mas ao olhar para o homem só, diz, não é bom que o homem esteja só. Então cria a primeira comunidade de amor, homem e mulher. Então há ali completude, alegria, deleite. Mas nós olhamos para essa primeira comunidade, o casamento, e entendemos que esse padrão relacional, essa característica relacional não se refere apenas a essa relação matrimonial, mas a característica da nossa identidade como seres relacionais. Professor Ian Provan, no livro que é exatamente o livro usado para inspirar os nossos roteiros de comunidade, livro que os nossos líderes estão lendo, e que eu quero recomendar também, mais uma vez, que você leia. O livro se chama O que é Ser Humano, professor Ian Provan. Ele diz assim: na fé bíblica, um Deus pessoal, trino em sua natureza e, portanto, relacional em si mesmo, criou pessoas humanas para o relacionamento, antes de tudo, com Ele, mas também uma com as outras. Foi apenas no contexto do relacionamento interpessoal da humanidade com Deus e uns com os outros que a bondade e a harmonia de toda a criação se tornou completa. Nós encontramos então a fala do próprio Senhor. Isso é muito bom. Fomos feitos para o relacionamento. Mas, queridos, não fomos feitos para qualquer tipo de relacionamento. Porque se fomos feitos à imagem de um Deus que é em sua essência relacional, apenas podemos entender qual padrão de relacionamento verdadeiramente nos satisfaz, verdadeiramente faz sentido, a partir da vontade criativa de Deus, ao olhar para o relacionamento do próprio Deus. Ao olhar para a forma como a Trindade interage entre si. Nós encontramos tantos lugares na Escritura. Mas encontramos de forma belíssima Jesus dizendo em seu discurso testamental, no final do Evangelho de João, como ele glorificou ao Pai. E agora ele pede em sua oração que o Pai o glorifique. Nós vemos ali nessa relação entre Pai e Filho, harmonia, amor e entrega. Então, a partir desse padrão relacional de Deus, entendemos o chamado de Deus, a forma como Ele deseja que nós nos relacionemos. O padrão dos relacionamentos que produzem vida e bondade também derivam do relacionamento interior do ser de Deus, o relacionamento de amor da própria Trindade. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, dá e recebe amor perfeitamente no relacionamento trinitário e por toda a eternidade. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Pai e o Filho. Os três derramam amor, júbilo e adoração uns pelos outros, cada qual servindo o outro à sua maneira. Por isso, relacionamentos interpessoais profundos e significativos são tanto um meio quanto uma condição para experimentarmos toda a bondade da vontade criativa de Deus. Como Richard Plass e o James Caulfield dizem no livro chamado The Relational Soul, fomos criados com essa semelhança relacional e ansiamos por conexão relacional,
porque Deus existe em um relacionamento de amor. Queridos, quer você já tenha entendido isso, assuma isso ou não, como seres criados à imagem e semelhança de um Deus que é relacional e que vive em um relacionamento de amor, nós só podemos desfrutar completamente da sua vontade, do seu plano, da sua bondade, por meio e em relacionamentos de amor. Mas nós precisamos assumir que há uma crise relacional. E talvez você esteja ouvindo o que eu estou dizendo e falando, Felipe, legal, ok. Mas ao olhar para o lado, você pense, impossível, não dá. De fato, há uma crise relacional, nós vivemos uma crise. No terceiro capítulo da história da criação, nós nos deparamos com a queda e com o surgimento dessa crise. A primeira crise relacional que nós encontramos no capítulo 3 é a ruptura do relacionamento com Deus. Você se lembra do que está escrito? Deus disse que homem e mulher poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas se comessem de uma específica, certamente morreriam. Após serem tentados por Satanás e caírem na tentação de seguirem o próprio desejo, coração, definirem, redefinirem bem e mal segundo a própria vontade, nós encontramos uma ruptura do relacionamento com Deus, um desprezo. Ao considerar a sua vontade e desprezar a vontade do próprio Criador, homem e mulher se afastaram da sua presença, se afastaram da sua vida, e passaram a viver agora em uma condição definida e classificada como morte, caracterizada como vazio e morte. E nessa condição, marcada pela morte, o que nós encontramos é um cenário de medo, vergonha, competição, separação. Mais uma vez, diante do Senhor, no relacionamento com o Senhor. Em Gênesis 3:8 nós vemos essa declaração que parece um relato simples, mas que carrega tanta coisa. Deus desfrutando do mesmo espaço que a sua criação. Diz o texto, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, ou eu inverti, homem e mulher desfrutando do mesmo espaço da comunhão com o Senhor. E diz o texto, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Se a gente parar aqui, que espetáculo. Caminhar com o Senhor. Uma comunhão física com o próprio Deus, ouvi-lo. Mas diz o texto, por conta do pecado, da transgressão, da rebelião, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tendo perdido, então, a relação primária de comunhão com Deus, a humanidade viu também a sua manifestação comunitária da imagem de Deus, do caráter relacional, ser deturpado, completamente corrompido pelo pecado. Os relacionamentos comunitários foram invadidos agora por competição, pelo individualismo. Antes, Adão havia dito, uau, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Mas após cair e ser confrontado por Deus, ele diz, fui eu não, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. Passa a haver então um cenário de competição, um cenário de medo, de vergonha, de acusação, de ruptura. A crise relacional causada pelo pecado é marcada pela corrupção dos relacionamentos, que antes, no padrão do relacionamento com Deus, eram marcados por entrega, por amor, que vai na direção, como do próprio Senhor. Mas agora é marcada pela separação. A humanidade se esconde, se isola, é inundada pela culpa, pelo medo, pela vergonha.
Hoje nós vemos essa crise tomar outras proporções maiores, porque se tornou culturalmente, socialmente estimulada e aceita. A crise relacional é expressa hoje na destruição das estruturas fundamentais que, de alguma forma, ainda que não externamente, combatessem o isolamento interno, mas preservavam alguma estrutura comunitária. Hoje nós vemos estruturas comunitárias fundamentais como a família serem esfaceladas, perderem a sua importância. Não vivemos mais em comunidade como antes, e isso tem contribuído para uma crescente sensação de vazio e falta de sentido em nossa sociedade e em nossas vidas. Você tem ouvido isso ao longo desse mês ou do último mês, esse individualismo expressivista, esse individualismo que diz o que eu sinto é o que importa, a forma como eu defino é o que importa. Agora, se a forma como eu defino que importa, a forma como o meu irmão define importa para ele, e agora a gente se separa, porque se essa forma é diferente, já não há comunhão. Nós vivemos uma redução significativa da vida em comunidade, ainda que haja um aumento considerável, gritante, acelerado de relacionamentos superficiais por meio de mídias sociais, por meio da internet. Mesmo que a internet nos torne mais globalizados, nosso senso de significado e propósito, em última análise, vem de vivermos nossas vidas localmente, em comunidade, espaço e tempos compartilhados, vida na vida, cheiro, bom e ruim, palavras bonitas e feias. Como o professor Todd Hall escreve, a nossa sociedade está perdendo as estruturas que antes reuniam as pessoas. Os indivíduos participam menos de comunidades duradouras, socializam menos, confiam menos uns nos outros. Uma confluência de fatores interligados está convergindo para produzir um declínio na conexão social. Mas atenção, isso não significa que o nosso anseio por viver em sociedade tenha diminuído. E isso é paradoxal. Nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas, nós estamos nos tornando cada vez mais contrários a estruturas comunitárias, mas isso não significa que estamos necessitando menos de vida em comunidade. Agora, a questão não é se vivemos ou não, mas qual é o padrão desses relacionamentos. Nessa nova condição, o anseio por relacionamentos interpessoais não foi suprido. O que mudou foi a natureza e a característica desses relacionamentos. Se antes o padrão de Deus era que vivêssemos relacionamentos de amor, de entrega, agora vivemos relacionamentos por interesse. Relacionamentos marcados pelo próprio desejo, relacionamentos que satisfazem a si mesmos. No padrão do pecado, os relacionamentos são marcados pelo consumo, pelo desejo da própria glória. Em nossa realidade caída, nós não gostamos de ficar sozinhos, mas nós gostamos de fazer times, equipes, grupos. Na mesma proporção que necessitamos de relacionamentos comunitários por sermos a imagem e semelhança de Deus, também gostamos de formar grupos por interesse. E sabe o que marca grupos por interesse? A oposição de interesses. O interesse do meu grupo, a minha galera, o meu povo, o meu time, contra o grupo, a galera, o povo, o time. E temos tantos exemplos de grupos que rivalizam entre si. Nós gostamos da polarização. A polarização nos alimenta, porque nos dá identificação.
A polarização nos faz pertencer. Como se a identificação por interesse fosse suficiente para satisfazer a necessidade da vida em comunidade. Mas nós sabemos, ela não é. Porque basta o interesse mudar que a ruptura acontece. Nós formamos bandos, facções que se acusam, se destroem. Mas basta o interesse mudar que dentro desse próprio grupo formam-se outros grupos que se destroem, que se acusam. A partir da queda, o desejo por relacionamentos comunitários se manteve, mas passou a ser expresso nesse tipo de relação. Ainda hoje, o efeito do pecado se manifesta na formação de times, panelinhas, meu grupo contra o seu grupo, e na incapacidade generalizada de convivermos e nos relacionarmos com o diferente. Time de futebol diferente, partido político diferente, posição doutrinária diferente. Mas não é para isso que o Senhor nos chama, queridos. Essa é a característica e a condição do pecado, mas não é para isso que o Senhor nos chama. Em Cristo Jesus, nós somos recriados, refeitos, para um novo tipo de vida. E há agora restauração, há agora um novo caminho, há agora uma nova proposta, há agora um novo tipo de comunidade. A obra de Jesus na nossa vida transforma não apenas a nossa vida individualmente, mas transforma a nossa vida comunitariamente. E nós somos feitos algo novo. Nós experimentamos algo novo entre nós. E eu quero olhar rapidamente para um trecho da carta aos Efésios, para nós entendermos como é marcada essa nova realidade. Como é essa nova condição? O que o Senhor está fazendo? Vamos olhar para a carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. É interessante, se você for ler esse texto na NVI, a partir do verso 11, você vai ler um subtítulo lá, A Nova Humanidade. Vamos ler, abra a sua Bíblia, Efésios 2, a partir do verso 19. Diz assim o texto, Efésios 2, de 19 a 22. A palavra de Deus diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós passaremos novamente por cada um desses versículos. A carta de Paulo aos Efésios é possivelmente, e você sabe disso, se acompanhou a nossa escola bíblica sobre as cartas da prisão, é possivelmente uma carta circular. É possivelmente uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto estava na prisão, escrita em um momento, ou no mesmo momento que a carta aos Colossenses. Enquanto a carta aos Colossenses resolve um problema, uma questão mais específica, a carta aos Efésios trata de questões específicas para mais de uma igreja, possivelmente para as igrejas da Ásia Menor. Nela, Paulo apresenta com clareza e beleza o propósito de Deus por meio da obra de Cristo. Paulo vai apontar para essa obra gloriosa do Senhor e descrever essa obra gloriosa do Senhor. E ao longo dos capítulos 1, 2 e 3, ele vai descrever como que Deus estava fazendo convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Como Ele estava nos dando vida em Cristo, a vida da ressurreição, a vida eterna por meio da sua presença, para o louvor da sua glória. E como por meio de tudo isso, Deus estava fazendo conhecida dos poderes das regiões celestiais a sua multiforme sabedoria. Mas dentre os propósitos majestosos explicitados por Paulo na sua carta, está a formação de um novo povo, de uma nova família. Em Cristo, a comunhão que havia sido rompida é restaurada. Ele vai usar a figura de um muro de inimizade. E vai dizer que em Cristo Jesus o muro da inimizade é derrubado, é destruído. E agora aquilo que nos separava do Senhor já não nos separa. Mas também aquilo que nos separava uns dos outros já não nos separa. E por conta disso já não somos estrangeiros nem forasteiros. Não somos estrangeiros nem forasteiros da comunidade de Deus, do povo de Deus. Mas também não somos mais estrangeiros e forasteiros em relação ao próprio Deus. Em Cristo Jesus, a comunhão rompida na queda é restaurada na cruz. Somos reconciliados com o Senhor por meio da obra de Jesus no Calvário, pelo seu sangue vertido na cruz. E agora, não estamos mais longe, mais perto. E nessa nova realidade, aproximados de Cristo, somos também aproximados uns dos outros em uma nova vida comunitária. Essa comunidade, Paulo vai descrever para nós a realidade dessa comunidade nesse trecho. Esse trecho tem nos acompanhado. Se você é líder de comunidade, você já passeou por esses trechos nas nossas reuniões há mais ou menos um ano. Mas a primeira coisa que vemos é que essa comunidade é a comunidade dos filhos. Em Efésios capítulo 2, 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, Deus está formando para si uma família. Deus não está formando apenas um povo, e glória a Deus, Ele está formando para si um povo, e por isso somos concidadãos dos santos. Não vai dar tempo da gente passar por essa parte hoje. Mas sim, Ele está formando um povo, Ele nos dá uma nova cidadania. Agora a nossa cidadania não está aqui, está nos céus. E nós compartilhamos dessa cidadania. E nessa cidadania nós somos definidos como santos, separados. Mas Ele não está fazendo apenas isso apenas é duro, isso já é bom demais. Mas Ele também está formando para si uma família. Na comunidade de amor de Jesus, nós somos parte sim de um povo, mas também somos parte de uma família. Nós fomos adotados como filhos e filhas, e por isso recebemos irmãos e irmãs. Olhar para a comunidade de Deus como uma família transforma profundamente a perspectiva dos nossos relacionamentos. Nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. E desfrutamos então de um vínculo indissociável, como irmãos e irmãs em Cristo e uns dos outros. Ser parte da família de Deus é o que traz verdadeiro senso de pertencimento. Foi assim ao longo de toda a história. O nome da família identificava, definia, e durante um certo tempo, inclusive definia as suas qualificações profissionais, o caminho que você seguiria. Ao longo do tempo isso se perdeu, mas ainda hoje o nome, o sobrenome, o último nome, define muita coisa. Querido, ser parte da família de Deus é o que traz verdadeiro sentido e significado para quem nós somos, a nossa identidade. Nos ensina sobre pertencimento, molda a nossa experiência comunitária e o nosso senso de propósito. Mais uma vez, o professor Todd Hall diz: encontramos nossa identidade mais profunda em sermos filhos de Deus. Encontramos
nossa identidade mais profunda em sermos filhos de Deus. Em ser filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Compartilhamos essa identidade uns com os outros. E por isso, ela é um aspecto significativo do que nos une à nova família de Deus. Pertencemos ao corpo de Cristo, porque somos todos filhos de Deus. Ser parte da família de Deus, experimentar essa realidade na vida compartilhada com nossos irmãos e irmãs, é fundamental para a nossa vida e para a nossa formação à imagem de Cristo Jesus. Nós não apenas encontramos o senso de pertencimento dentro do nosso próprio coração, mas encontramos esse senso de pertencimento e somos transformados à medida que vivemos a realidade de sermos uma família, irmãos e irmãs uns dos outros. Ser parte de uma família nos traz segurança, porque a realidade é que podemos brigar, e se você é de uma família típica, podemos brigar em família. Mas isso não faz com que você deixe de ser parte dessa família. Você pode brigar com seu irmão, xingar seu irmão, não pode, tá? Não estou falando pode de autorização, é realidade. Mas você não deixa de ser irmão do seu irmão, filho do seu pai, filho da sua mãe. E eu sei, a experiência de muitos não é essa. A experiência na família, às vezes, é de ruptura. Mas você, por conta da experiência de ruptura, não deixou de ser parte da mesma família. Da mesma forma, acontece na família de Deus. Nós vivemos um relacionamento seguro, porque quem nos define é o nome da família. Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do mesmo Pai. Esses relacionamentos não estão sujeitos à variação do desejo, do interesse, mas derivam unicamente da realidade de sermos família de Deus. É nessa família que nós também podemos ser vulneráveis, expostos, porque o que nos faz parte, queridos, não é a perfeição, não é a performance, não é o desempenho, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o que nos faz pertencentes não é o quanto nós somos perfeitos, mas é o fato de sermos feitos filhos e filhas, irmãos e irmãs. E aqui está a nossa segurança. Podemos tirar as nossas máscaras, expor o nosso coração, confessar o nosso pecado, experimentar a cura das nossas almas, por meio de um ambiente em que o Espírito flui, ao baixarmos as nossas barreiras. Enquanto permanecermos escondidos, ocultando as mazelas do nosso coração, expondo apenas aquilo que nós achamos mais confortável, apenas aquilo que é bonito de se mostrar, permaneceremos muito aquém da liberdade conquistada por Cristo. Porque Ele já conquistou essa liberdade, nós já somos livres em Cristo Jesus, mas experimentamos tal liberdade ao abrirmos o nosso coração, confessarmos os nossos pecados, experimentarmos cura pela oração do irmão. Graças a Deus, nós podemos viver essa vida comprometida, segura, vulnerável, porque somos parte da família de Deus. Mas segundo lugar é que essa é também uma comunidade da palavra. E esse subtítulo, Comunidade da Palavra, diz muita coisa. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Nós somos a comunidade da palavra, pois somos edificados sobre a verdade de Deus. O fundamento
apostólico, o fundamento dos profetas, a palavra revelada do Senhor, a palavra que não muda, a palavra que permanece, e como você ouviu ao longo de todo esse mês, a palavra que nos dá identidade e segurança nessa identidade. Mas também somos a comunidade daquele que é a palavra, do Logos, do Verbo de Deus. A comunidade da palavra, com P maiúsculo, é a comunidade de Jesus, é a comunidade da cruz. Nós somos feitos comunidade por meio do sacrifício de Cristo. A pedra angular, a pedra sobre a qual toda a nossa vida e a nossa comunidade é construída, a pedra que dá sustentação para toda a formação do povo, é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O fruto da obra de Cristo, da cruz do Calvário, do sangue derramado, não é apenas a minha salvação na perspectiva individual, mas é a nossa inclusão na comunidade do Senhor, no povo do Senhor. Por meio da cruz, nós, os excluídos, nós, os forasteiros, nós, os estrangeiros, nós, aqueles que estavam fora, por meio da cruz, nós somos feitos seu povo. Por meio da cruz, nós, que nos excluímos por conta do nosso próprio pecado, somos incluídos em uma comunidade de amor, em uma comunidade da cruz, na comunidade da palavra. Para o discípulo de Jesus, a vida em comunidade não é opcional, porque é parte fundamental da obra da cruz. A reconciliação com Deus e a inclusão na comunidade de Cristo são indissociáveis. Não há fragmentação. Nós não somos salvos e aleluia, agora nós vamos estar com Deus, mas não somos salvos para algo. E glória a Deus, nós somos salvos e aleluia, por meio dessa salvação estaremos com o Senhor, e é por meio dessa salvação que nós somos feitos parte do seu povo, da sua família. Dietrich Bonhoeffer, no livro chamado Vida em Comunhão, diz: sem Cristo não teríamos conhecimento de Deus, não poderíamos invocá-lo, não poderíamos nos aproximar de Deus. Sem Cristo também não teríamos conhecimento do irmão, não teríamos contato com ele. O caminho estaria bloqueado pelo próprio eu. Cristo desobstruiu o caminho que leva à cruz e ao irmão. Cristo desobstruiu o caminho que leva a Deus e ao irmão. A comunidade cristã é uma realidade fundamentada na cruz do Calvário. Você quer saber o valor da comunidade cristã? Você quer saber o valor? Pensa, se você já faz parte de uma comunidade, pensa na sua comunidade. Você quer saber quanto custa a sua comunidade? Qual é o valor da sua comunidade? Pensa aí. Às vezes você olha e fala assim, esse aqui vale pouco, esse aqui vale muito. Mas o valor da sua comunidade é o valor do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário para te fazer comunidade. Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz, não apenas para nos salvar, mas para nos fazer povo. E por conta desse sacrifício, eu e você nos tornamos agora participantes dele. O preço que foi pago foi o sangue de Jesus. É exatamente por isso que nós não escolhemos quem faz parte da comunidade de Jesus. Porque não fomos nós que pagamos esse preço. Não fomos nós que pagamos o preço com a própria vida, para termos irmãos e irmãs selecionados, escolhidos a dedo, os mais agradáveis, o que o papo flui de forma mais gostosinha, aquele que fala manso, aquele que tem cabelo, aquele que... Nós não pagamos esse preço. Nós não temos o direito. Nós não temos, queridos, eu vou falar, eu não gosto de usar essa expressão, não temos o direito, mas nós não temos o direito de escolher quem faz parte da comunidade de Cristo,
porque foi Ele que os comprou, que nos comprou com seu próprio sangue. Cristo é o único fundamento da comunidade cristã, da comunhão cristã, mas Ele é o mais firme fundamento. Ele é o único fundamento que precisa. Porque deixa eu te contar uma coisa, se você escolher pelo cabelo, o cabelo cai. E talvez você já saiba disso mais do que você gostaria. Mas se você escolher pelo jeito de falar, talvez chegue um momento em que a pessoa está cansada. E ela vai te dar uma patada. E não significa que está certo porque ela está cansada, mas que é a realidade da vida. E no momento daquela patada, se Cristo não for o único fundamento, essa pessoa é descartada ou você se afasta. E atenção, eu não estou falando de relacionamentos abusivos. Nós somos da comunidade da palavra, significa que nós obedecemos a palavra, amamos a palavra e nos sujeitamos à palavra. Eu não estou falando de relacionamentos que são opostos no sentido de um desprezo à palavra do Senhor. Eu estou falando da comunidade da palavra. Mas a realidade é que que luta que há em nós para vivermos a palavra. Precisamos da vida em comunidade para vivermos, aprendermos, pedirmos perdão, experimentarmos perdão. A relação comunitária, fundamentada na obra da cruz, é como uma casa construída sobre a rocha. As intempéries vêm, a chuva vai chegar, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar contra aquela casa, mas ela não cai, porque a sua pedra angular é aquele que ressuscitou, que moveu a pedra e que hoje vive. Mais uma vez, o Bonhoeffer diz: Deus já lançou o único fundamento da nossa comunhão, há muito. Antes de entrarmos na vida em comunhão com outros cristãos, Deus nos uniu com esses cristãos em um só corpo, em Jesus Cristo. Assim, o que nos mantém unidos na comunidade não é preferência, não é gosto, não é aparência, não é jeito de falar. O que nos mantém unidos na igreja não é a forma como nós nos vestimos, não é o nosso linguajar, não é, queridos, nada que não Cristo Jesus pendurado no madeiro. Mas essa também é a comunidade do Espírito. Versos 21 e 22 deixam isso claro. Verso 21, Paulo diz, no qual, e ele acabou de falar do firme fundamento, a pedra angular, Cristo Jesus, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se não fosse suficiente dizer o que era um templo santo, ele descreve isso no verso 22, para se tornarem morada do Espírito. Templo, o lugar da habitação do Senhor, o lugar da oferta, o lugar do sacrifício de adoração. Morada do Espírito, a habitação do Senhor. A vida em comunidade é trinitária. Nós somos chamados à vida em comunidade como família de Deus, pela obra de Cristo na cruz. Somos feitos corpo de Cristo, mas somos habitados pelo mesmo Espírito. A unidade da comunidade de Jesus é a presença do Espírito Santo. É a comunhão no Espírito que fundamenta a nossa unidade, não é a nossa preferência pessoal. Batizados em um único Espírito, nós nos tornamos um só corpo, um templo, a habitação de Deus. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Eu quero muito parafrasear o texto, não é versão, é paráfrase. Mas agora não sei se é o Espírito falando para eu desistir. Vou fazer mais leve, ok?
quer flamenguistas, quer vascaínos. Ou corintianos, que vieram hoje para ir no jogo à tarde. Que declinaram a escala. Opa, não, deixa para lá. Não fala isso. O que nos une, quer qualquer coisa. Preencha essa lacuna com o que você quiser, ok? A todos nós foi dado de beber do único Espírito. E por isso as semelhanças e as diferenças são menos importantes do que a comunhão no Espírito. Bonhoeffer vai dizer mais uma vez: quem deseja mais do que aquilo que Cristo estabeleceu entre nós, não está em busca da comunhão cristã, está em busca de experiências. Quem deseja qualquer outra coisa a mais, qualquer outro tipo de identificação, qualquer outro tipo de comunhão, qualquer outro tipo de unidade, para além daquele que o Senhor determinou e derramou, não está em busca de comunhão cristã. Está em busca de qualquer outra coisa. Experiências, talvez afirmação. Mas lembre-se, essa não é a característica do povo de Deus, essa é a característica da comunidade do pecado. Quando a comunhão no Espírito é o único fundamento da comunidade, passamos a aceitar uns aos outros em suas belezas e feiuras, pois elas já não nos separam mais. Podemos nos alegrar nas diferenças, podemos encorajar, corrigir, suportar, sem receio da condenação, sem receio da ruptura. Isso não significa que as diferenças são eliminadas, elas continuam existindo, mas por meio do Espírito, nós passamos a conviver, a aprender a viver em meio a elas, em uma oportunidade de expressarmos o fruto que vem do próprio Espírito. Porque, queridos, em uma comunidade, na comunidade do Espírito, é Ele quem estabelece todos os recursos necessários para a vida em comunidade. Você sabia disso? Vamos supor que na sua comunidade tem aquela pessoa... Falar não, para aqui. Brincadeira, eu amo minha comunidade. Eu ia usar um exemplo que era ruim. Não é da minha comunidade. Não vou usar. Agora vai ficar ruim, né? Qualquer coisa que eu falar vai ficar ruim agora. Ai. Mas vamos supor que na minha comunidade não tem isso. Vamos supor que na sua comunidade tem aquela pessoa solteira, tá? Na minha comunidade não tem. Tem aquela pessoa solteira. E você está casado. E você ouve as lutas daquela pessoa, daquele jovem solteiro, universitário. E você ouve aquelas lutas e você já passou por elas. Mas ao invés de encorajá-lo, orientá-lo, conduzi-lo, você é impaciente. Você acha que aquilo lá é... meu Deus, que coisa de... né? Que mimimi. E falta paciência para amar, acolher, cuidar, orientar. E jovem é teimoso, então às vezes para orientar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas sabe, o fruto do Espírito é paciência. O Espírito provê, meu irmão, a paciência que você precisa para conviver em comunidade com aquele que te tira a sua paciência. Mas você precisa de bondade, porque aquela pessoa é difícil demais. Mas o fruto do Espírito é bondade, meu irmão. Ele provê o que você precisa para conviver em comunidade. Na comunidade de Jesus, na comunidade do Espírito, o Espírito está ativo e trabalhando. Nós não precisamos de qualquer outra coisa em comum, nós não precisamos de qualquer outra concordância, nós não precisamos de qualquer outra afinidade, nós não precisamos de qualquer outro tipo de intimidade. O Espírito Santo é suficiente e está trabalhando em sua comunidade. James Scofield e o Richard Plas dizem: o Espírito de Deus está recuperando o que estava quebrado.
entre o povo de Deus, sobre a palavra de Deus e por meio da presença de Deus, nós estamos aprendendo a nos render e amadurecendo. Por isso, temos a esperança de, na unidade por meio da presença do Espírito, sermos transformados e experimentarmos a realidade da vida em comunidade criada por Deus. E eu quero terminar dessa forma. Essa é uma comunidade em construção. O apóstolo Paulo vai dizer que o edifício é ajustado e cresce. E no verso 22, a expressão é: estão sendo edificados juntos. A comunidade está em construção, ela não é um projeto finalizado, ela não é uma obra entregue, ela não é algo acabado, ornamentado, concluído. Um dia será, amém? Um dia o Senhor apresentará a sua igreja sem mancha, sem mácula, gloriosa. Mas até lá, queridos, até lá, a comunidade está em construção. Essa construção envolve mais pessoas. Sim, envolve mais pessoas fundamentadas no fundamento que é Cristo Jesus. Mas ela também se refere a uma formação interior da própria comunidade, a uma formação do caráter, a uma formação do coração, a uma formação da vivência da própria comunidade, a partir da obra do Senhor. Há um experimentar de um amor que só pode ser experimentado comunitariamente. Sabe, essa comunidade ela está em construção, mas ela já é uma realidade. Mas eu sei, às vezes e eu vou diferenciar aqui apenas de forma didática, mas há uma realidade factual, ou o que o Eugene Peterson chamou de uma realidade ontológica da igreja. A realidade factual é que isso é real. Nós somos isso. O que Paulo escreve de Efésios 2:19 a Efésios 2:22, se você está em Cristo, isso é real para você. Essa é a realidade da comunidade, essa é a realidade da igreja, essa é a realidade do seu grupo de amigos que está em Cristo Jesus. Queridos, graças a Deus, não somos nós que estabelecemos essa realidade. Mais uma vez, o Bonhoeffer vai dizer, a irmandade cristã não é um ideal que nós temos de tornar realidade, pelo contrário, é uma realidade criada por Deus em Cristo, da qual temos o privilégio de participar. Quanto mais clara for a nossa compreensão dessa realidade estabelecida em Cristo Jesus, mas nós nos aproximaremos da experiência dessa realidade. Porque também há, queridos, uma realidade experiencial. E talvez você tenha me ouvido falar tudo isso até agora e pensado assim: Felipe, muito bonito esse discurso. Muito lindo, uau! Mas fala sério, a gente não consegue viver mais assim. Porque talvez você tenha sido ferido em comunidade. E aquele que você esperava que fosse o seu irmão, que te desse a mão, que te suportasse, que caminhasse com você, te ofendeu. Aquela família que você esperava abrir seu coração e ser vulnerável, não ligou para a sua vulnerabilidade, desprezou o que você expôs. Aquela comunidade de Cristo, da palavra, da cruz, que você experimentava, ou que você esperava receber perdão diante de uma confissão, te crucificou, te condenou, te humilhou, te afastou. Mesmo diante de uma confissão sincera, genuína, que pressupõe arrependimento.
De fato, queridos, há uma realidade ontológica, factual, mas há uma realidade experiencial. E nós precisamos assumir há uma distância entre essas duas. O que já somos, mas o que vivemos e experimentamos, está longe. Mas essa não é uma novidade. O apóstolo Paulo já sabia disso. No capítulo 4, verso 3, ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a partir disso ele vai ensinar como se vive em comunidade. E ele fala, aquele que fala a palavra torpe, não fala isso não, fala aquilo que foi para edificar. Aquele que rouba, não rouba mais não, agora trabalhe para contribuir. Porque a realidade experiencial é bagunçada, a realidade experiencial ainda não é perfeita. Por isso nós precisamos fazer todo o esforço para preservar, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A orientação de Paulo pressupõe a existência de conflitos. Os conflitos ficam evidentes à medida que a gente caminha junto, que a gente se abre, que a gente se expõe. Mas os conflitos na comunidade de Jesus não representam problemas para se resolver, mas oportunidades para compartilhar, amadurecer, crescer em Cristo. Porque por meio do Espírito que habita na comunidade, queridos, essa comunidade em construção, essa realidade experiencial, na medida em que é cheia do Espírito, na medida em que experimenta a presença do Espírito, na medida em que não se embriaga com vinho, mas se enche do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, na medida que se senta ao redor da mesa, na medida que compartilha a vida, vai recebendo, experimentando uma presença especial do Senhor, por meio do seu Espírito. E aquela realidade experiencial caótica e confusa vai um passinho de cada vez se aproximando da realidade ontológica maravilhosa da Igreja de Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos aproximar da realidade da vida em comunidade que o Senhor nos deu, na qual o Senhor nos inseriu. Por meio do discernimento, do perdão. Às vezes a gente parece vir um pouquinho mais para cá, porque estava melhorando, agora ficou mais confuso, agora ficou um pouquinho mais caótico. Mas é mais uma oportunidade para, rendidos na presença do Senhor, por meio do Espírito que habita em todos nós, se estivermos em Cristo, nos aproximarmos um pouquinho mais uns dos outros e do próprio Senhor. Essa também é uma realidade experiencial. E na medida que caminhamos com Cristo, e na medida que caminhamos em comunidade, essa realidade vai sendo formada em nós, essa realidade vai sendo expressa para o mundo. O Timothy Lane e o Paul Tripp dizem: a obra de Deus de mudança tem os relacionamentos em seu âmago. Eles são meios necessários e alvos maravilhosos. Uma comunidade humilde não é a cobertura do bolo da vida cristã. De forma bem real, ela é o bolo. Relacionamentos de amor são meios de crescimento pessoal, uma marca do povo de Deus sendo purificado, e um argumento claro para o mundo sobre a verdade do Evangelho. A vida na qual crescemos para Cristo, na direção de Cristo, é uma vida formada em comunidade, marcada pela presença do Espírito, em uma caminhada entre a comunidade, a realidade experiencial e a realidade ontológica, factual.
E sabe o que nós podemos, a melhor coisa que nós podemos fazer para isso? A melhor coisa que nós podemos fazer para experimentar isso é nos render ao Senhor e à presença dEle. Porque por meio dessa rendição, nós podemos experimentar, vivenciar, sentir um amor que excede todo entendimento. E eu quero terminar como o pastor Pedro começou. Vejam o que Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vivemos isso juntamente com todos os santos. Obrigado, Mateus. Vivemos isso juntamente com todos os santos. A experiência, a realidade experiencial se aproxima da realidade factual, ontológica, na medida em que a gente ora junto, louva junto, experimenta junto a presença do Espírito entre nós, come junto. Nós vamos ficar de pé agora, pode se levantar. E nós adoraremos ao Senhor juntos.